Boa noite a todos, né? Boa Amadeu, noite. Maria Felipe, Everton, todos que estão aí com a gente, Marcos, Luiz. E hoje nós estamos trazendo esse assunto muito importante que tem quebrado a cabeça de muitos profissionais, né? Sobre as anuências, inclusive hoje lá no grupo de alunos teve esse problema de anuência. Ô, Cristina, eu queria iniciar dando boa noite a todos, principalmente a você, né? E quem já me conhece, eu sou da TGR Treinamentos, meu nome é Margarete, e eu gostaria que a doutora se apresentasse também. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Cristina. Para quem não me conhece, eu sou oficial de registro de imóveis no estado de Ceará. Já fui oficial no estado de Minas. Tenho uma pequena bagagem. Sou mestranda em, em direito, especializada em área de gel. E aí eu sempre é um assunto que eu estudo muito, parte de retificação, de gel, essa parte de imóveis, né, que você faz qualquer tipo de retificação, tanto na matrícula quanto em escritura. Estou aqui para auxiliar, né, sempre com temas polêmicos, a gente tenta, né, discernir um pouco as exigências do cartório do registro de imóveis pela Lei 6.015 e as leis esparsas. E também dou assessoria, uma espécie de consultoria, quando a pessoa tem algum entrave em algum cartório, departamento de retificação, de gel, na parte de retificação de imóvel, ou até realmente de outro empreendimento, condomínio, incorporação, eu dou essa assessoria. Então, estamos aí, estou à disposição, aberta às questões, né, às dúvidas e esse entrave de anuências. Deixa eu começar, Margareth. Então, primeiro vamos iniciar com as perguntas mais polêmicas, né? Anuência em córrego. Até que ponto vale o Código das Águas, se o curso d'água é navegável, se não é, porque não se chega a um acordo quando é navegável, quando não é. E tem cartório que solicita, mesmo o rio, né, o curso d'água não sendo navegável, ele exige. Ontem mesmo eu fiz uma aí para um cliente meu, porque eu falei, mas não é navegável. Ele é navegável. Ele falou assim, mas o cartório exigiu. Então, até que ponto que o cartório tem assim, o que ele segue? A pergunta afinal é essa: o que o cartório segue para determinar se ele precisa ou não dessa anuência do outro lado do córrego? Na disposição do Código de Águas, a gente divide realmente em rios não navegáveis e rios não navegáveis. Quando os rios são não navegáveis, a gente exige a anuência do outro lado, do proprietário do outro lado, da propriedade do outro lado. Sendo os rios navegáveis, eles têm as entidades, né? As empresas que os administram. Então, partiria aí dessa empresa, dessa superintendência ou da entidade administrativa que responde à anuência. O fato do cartório exigir que você, exigir ou não, sendo navegável ou não, né? Fica um critério subjetivo. Isso é para acreditar. Eu acredito que o registrador ele quer ter maior segurança em relação às acessões, aos aluviões que os rios fazem nas determinadas propriedades, ou então as invasões mesmo, né? Que está no Código Civil e tem a disciplina do Código de Águas. Então, assim, é exigível? É. Qual é o critério? O critério tem, o critério, o próprio código diz que você pode dividir entre navegável e não. Só que eu vejo colegas que mesmo navegável, em que a entidade é notificada, ainda persiste na notificação do confinante do outro lado. Então, o que eu vejo a esse respeito? O cartório exige, mas ele não tem, às vezes, alguns, o cuidado de saber se foi pela margem ou pelo eixo.
É porque Não, se ele não é navegável, então teria que ser pelo eixo. E mesmo sendo pela perfeito. margem, o cartório exige. Então, eu creio que um argumento que eu uso quando meus alunos me perguntam, eu falo para eles, ó, então, fala para o cartório primeiro exigir o que ele quer, se é pela margem ou se é pelo eixo. E não exigir por exigir. Mas nós sabemos que nós duas temos E também, debatido muito sobre esse assunto, que é para os profissionais perder o medo de argumentar com o cartório. E você tem batido perfeito, muito nessa tecla. Não tem que ter perfeito. medo, tem que ter razão, conhecimento e razão, não bate-boca, mas aquela discussão saudável onde você vai mostrar para ele o seu ponto de vista baseado na lei. Perfeito. O técnico tem que ter esse amparo legal e técnico, né? Ele tem que estar munido de toda a justificativa, chegar no cartório, no oficial e explicar: olha, eu estou medindo, eu fiz o trabalho mediante o eixo ou a margem, e o que é que o registrador precisa? Ah, ele quer a anuência do outro lado. Tá, mas não é navegável, então tem que ser entidade. Porque muitas vezes o registrador, o técnico, embasado com a legislação dele e com o trabalho feito, ele chegando no registrador, eu, salvo alguns, não vão saber o que é. Então, Justamente. por isso que eu sempre digo, o técnico bem informado, embasado na lei, com o seu trabalho muito bem feito, um bom profissional, ele chega no registrador, ele explica: olha, eu fiz meu levantamento assim, 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 fiz pelo eixo ou fiz pela margem, é navegável, não é navegável, o trabalho é dessa forma. Ele, é, ele tranca o registrador, a menos que o registrador também não exija que seja feito do jeito dele. E aí eu volto a repetir, como a gente já conversou sobre isso, existem diversos registradores que a gente sabe, exigentes, legalistas, outros não, é falta de conhecimento mesmo, e aí ele acha que, por estar ali no registro, né, ele pode exigir qualquer coisa, mas converse, discuta, mostre para o registrador o trabalho bem feito que foi é, elaborado pelo técnico, o embasamento legal e que ele contraponha. Porque eu vou lhe dizer, para todos, na suscitação de dúvida, que a gente já conversou sobre isso também, salvo os novos que estão aqui, todo o conhecimento técnico e do registrador vão ser levados a um juízo, e esse juízo vai decidir aparentemente no que ele vai ler da lei. Ele não vai falar para você que, não vou falar para você que o juiz vai entender perfeitamente aquilo da discussão daquele trabalho de dúvida, aquela situação de dúvida. Muitas vezes os nossos juízes pouco entendem da parte prática do registro. Eles vão ver o que diz a lei. Se a lei diz que exige, ele vai exigir. Se a lei diz que não, e aí? Aí é que eu falo que o trabalho técnico bem feito, embasado, ele, na dúvida, ele pode realmente ter o provimento, né, a procedência em relação ao que o registrador exige. Mas eu acho que esse fato do juiz não ter esse conhecimento até ajuda, porque ele vai se basear na lei. E ele baseando na lei, ele se torna um pouco, entre aspas, imparcial, porque ele está baseando É, na lei. mas a nossa lei, todas as nossas leis, tanto que em relação à anuência também, tem margem a dúvida interpretação. Toda lei tem as suas exceções. Então, o juiz ou o registrador que tem uma certa noção do que está acontecendo na retificação, ele vai optar pelo que a lei diz, mas da melhor forma para o interessado. Porque É o muito que é o complexo, né? trabalho? O que é o trabalho do registrador e quando eles não entram em acordo com o técnico e o cliente e o juiz? O juiz, ele não vai emanar um juízo de valor, ele vai emanar um juiz de lei, legalista, ele vai aplicar a lei
aquilo que ele entende. Então, é mais ou menos assim: a lei é taxativa, fala aquilo, ele vai aplicar daquela forma, ele não vai buscar, que nem nós dissemos assim. Quando nós temos um processo judicial, nós temos um leque para abrir, discutir uma jurisprudência que está sendo mudado com o entendimento pelos tribunais superiores. Então, quando nós temos um processo contencioso, a gente tem essa liberdade para discutir, mostrar e ver que, às vezes, a lei também está retrógrada. A sociedade vai cada vez mais atualizando os comportamentos e isso você consegue provar. No caso da dúvida do registro, não tem essa situação. Determinadas cortes, nós estamos falando, um dos tribunais que despontam em novos entendimentos com a prática e com a evolução é o Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo tem vagas especializadas, o Tribunal de São Paulo tem jurisprudências sedimentadas, ele tem juízes de vagas de registro que optam para poder discernir essas dúvidas e conforme for o que a lei às vezes exige em determinada situação e o entendimento dos tribunais, dos desembargadores já estão evoluindo. Então, o juiz dá dúvida, muitas vezes ele vai só aplicar aquela lei. Então, se você tiver realmente um bom trabalho em que o registrador está exigindo o que está na lei, mas o técnico também está embasado na lei ou nas normas, né? A gente também tem nossas normas. Eu acredito que ele vai optar com a imparcialidade, mas o que é mais, a probabilidade maior é que ele atenda o cliente, o Agora, a interessado. norma técnica deixa umas brechas muito assim estranhas, né? De deixar, por exemplo, se eu estou na dúvida, o registrador pode decidir sobre essa navegabilidade ou sobre Sim, por onde vai fazer o levantamento do córrego. Se o registrador, a função dele estar lá no escritório, e se eu vou para o campo, quem tem mais possibilidade de saber se o rio é navegável ou não, o curso d'água? É quem está no campo ou quem está no escritório? Você não o acha? registrador tem que saber, porque o registrador, quando ele tem dúvidas sobre, ele tem um critério subjetivo, mas quando ele tem dúvida, nossas normas dão margem para ele ir a campo. Não é sempre, mas ele pode perguntar para outra pessoa, perguntar mais informações, chamar outras pessoas. Ele pode. Ele não é totalmente estático. Infelizmente, a gente vê que não é isso que acontece na prática, né? Não, Sobre a não. anuência, antes da gente responder as dúvidas dos colegas, eu teve um fato que até comentei com você, muito assim, que me deixou assim, muito chateada mesmo com o posicionamento do INCRA, muito mesmo. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei derrubada com isso. De um aluno meu que solicitou o cancelamento de um assentamento por sobreposição, um gel que estava errado, altitudes iguais. E o INCRA simplesmente não cancelou o analista porque ele disse que tinha uma carta de anuência assinada. Pô, aí eu falei com o colega, você não pode aceitar isso. Quem tem que decidir sobre a carta de anuência, na minha opinião, é o cartório, e não quem está, porque o analista do INCRA tem que analisar a sobreposição, tem que analisar as altitudes iguais, tem que analisar como foi feito. Agora, ele se recusar e alegar a carta de anuência, ele abriu brecha para amanhã. Alguém pede o cancelamento de um gel aqui, de alguém aqui que está assistindo nós, por exemplo, o Rogério. Pede, ele fala e fala: não, o cliente seu Não tem assinou uma uma carta de carta de anuência. anuência. Aí, baseado em Não, quê? Baseado no que o analista não cancelou o outro, em função de, sabe? Eu não. fiquei chateada, não com o posicionamento do INCRA, mas do colega que não quis levar o negócio para frente, sabe? Assim, mas depois, gente, o INCRA não tem que Tem, entrar nisso. Se assinou tem sua que. carta de anuência, aí eu fui olhar essa carta de anuência, ela não é inequívoca, ela não possui coordenadas, e ele falou assim que quando levou lá para assinar, normalmente é o que acontece mesmo, o confrontante nem sabe o que está se Não, passando. Então, assim, como que agora o analista pode decidir sobre isso? Não, tem uma carta de anuência não, assinada, sabe? Assim, está não pode. ficando mais. Se fosse o seu aluno, né?
Eu levaria para frente, porque primeiro que ele é incompetente para analisar uma carta de anuência. A anuência só é analisada em sede de registro de imóveis ou juízo de corregedoria. O INCRA não pode abrir mão da análise fria entre coordenadas, altitudes, que é o que ele tem que fazer, sobreposição que existe, por causa de um documento que não tem um crivo de valor. A anuência nada mais é do que uma Obrigado, gente. concordância, um documento em que os confrontantes assinam, em que eles Fora estão da tarde, 4 horas da respeitando, tarde. ele dá o ok dele, É almoço. ele assina, e com relação ao Não tem proprietário nem. do imóvel É de. retificando, Meu pai acho que eu e chegar às aí 10 horas, essa vai ser anuência almoço. vem. Eu acho que eu tirei seu som. Fui tirar do Márcio, tirei o seu. Peraí. Pronto. Ok, deu. Então, na anuência, realmente, a sede de apreciação dela é em registro de imóveis ou, então, em juízo da corregedoria, né? Corregedoria nossa, do cartório. E nada mais é do que um documento, uma declaração em que aquele imóvel retificando, aquelas limitações, a cerca, as divisas estão sendo respeitadas. Então, em nada vai modificar, em nada tem a ver com as coordenadas, sobreposição, que é o objetivo específico do INCRA apreciar. Justamente. Ele é bem claro quando ele coloca isso, quando ele dá os pareceres em notas técnicas, o INCRA somente diz respeito, sobreposição, e ele nem olha se realmente aquelas coordenadas informadas estão na divisa certa ou não. É o que está na lei, né? Na lei de Sim, 2015. A função do INCRA é sim, essa. Mas e ele no só faz momento que isso, ele ele não faz tem que isso, entrar em outro lugar. Eu acho que o colega deveria, o aluno deveria impugnar essa decisão ou essa despacho, eu não sei, não é autoridade para dar despacho, ou esse parecer, para que não abra margem para outras pessoas conseguirem, de má fé, essas anuências, então, para reconhecimento de divisas. agora, o que que vai acontecer, que pode vir a acontecer? Amanhã alguém vai fazer um desmembramento, alguma coisa, vê o erro e não vai compactuar com o erro e vai solicitar o cancelamento e não vai aceitar o argumento do INCRA. Eu E vejo vai cancelar, ainda, inclusive, do colega que fez isso, sim, né? Então, eu assim, ainda vejo Eu ainda vejo que o INCRA, daqui a pouco, não vai mais se ater às sobreposições e vai ficar aceitando carta de anuência. E o que vai virar esses georreferenciamentos, essa confusão que está dando margem aí? Porque se ele não falou nada sobre sobreposição, está sobreposto, e ele só foi em relação à anuência, daqui a pouco nem sobreposição ele vai analisar mais. E aí vai virar uma bagunça justamente, esses imóveis. enquanto na norma técnica, no manual, você vê o posicionamento do INCRA que está cada vez mais se abstendo, distanciando do que é do cartório. Né? Sim, Então, assim, a Kedma é muito positiva quando ela fala isso, que é do cartório, é do cartório. Não é função do cada INCRA de um, estar analisando nada que é do cartório. E no manual é bem claro isso. Então, eu sim, acho assim, os ele profissionais que estão nos ouvindo, gente, eu acho que a gente não tem que ter nem medo, não, é enfrentar. Se você está certo e sabe que o analista está errado ou o cartório está errado, a gente tem que lutar para fazer a coisa certa, andar certo, né? sim, Já faz uma basta que impugnação. os serviços estão travados demais devido à sobreposição. Hoje mesmo, só de aluno meu, estou com 6 acompanhamentos, todos sobreposição. Não, não certifica sobreposição, vamos arrumar os processos para pedir cancelamento. Então, Já me assim, falaram que os cancelamentos também agora estão demorando meses, coisas que eram um é, pouco mais rápido. Na realidade, o que eu tenho ouvido falar, as reclamações são muitas em relação às diretorias as regionais dos INCRAs, né, das capitais. Falta de funcionário, falta de competência,
é uma reclamação atrás da outra, os seus processos não andam, eles cada vez mais querem abrir mão de manifestações, eles estão deixando, usando de notas técnicas de 2006, 2016, lá atrás, quando já houve determinadas mudanças, até a reedição do manual, e eles estão deixando de se manifestar, por quê? Ou por falta de competência, ou porque não querem trabalhar mesmo. Eu Então, acho está que havendo um grande problema com os INCRAS, com as diretorias regionais. tem mesmo, a gente percebe isso, mas eu acho que não é falta de competência, não. É tipo assim, um abandono. Sabe, eu vou fazer o que eu quero, alguns eu cancelo, outros eu pego no pé. Nós vimos com a Teve um. Keidma que Tá lutando eles estão sozinha, na verdade. organizando. Nós vimos com a Keidma que eles estão reorganizando para todos esses processos de cancelamento serem avaliados, né, analisados por técnicos nacionais, né, que respondem, vai ter um diretório somente que vai responder para todos os estados, né, foi isso que eu entendi. Será que não E é não é essa assim. reorganização que está fazendo com que as regionais estão ficando sem técnico ou não estão dando prioridade aos cancelamentos? Fechar uma porta aqui. Pode ir falando. A porta tá batendo aqui de vento. Foi o que eu entendi da Kedma, né? Que vai haver uma comissão nacional e que vão ser distribuídos todos esses trabalhos de cancelamento, de análise de gel, de retificação. E então, por isso que talvez as subdiretorias regionais ou nas capitais estejam sem material humano, sem técnicos. Eu imagino, porque eu estou falando no estado do Ceará, eu sei que tem duas pessoas que respondem pelo INCRA do estado inteiro. Aí uma pessoa tirou licença porque a esposa teve nenê, e aí ficou só o outro. E o outro estava de férias. Aí chegava lá, não tinha ninguém. Aí, como é que funciona uma diretoria do INCRA numa capital e não tem ninguém? Então, Pois é, mas depois que eu passou para imagino. análise nacional, alguns Isso. estados ficou pior. Goiás, por exemplo, ficou bem Então, pior. eu imagino que seja por isso, que esses técnicos estejam trabalhando nesse corpo nacional, nessa comissão nacional, mas que seja por sorteio, ou seja, cada um vai pegar no X, o número limite de processos, e aí o outro vai ficar depois e fica numa lista de espera. Não é possível que tanto tempo, tantos técnicos concursados que a gente tem e tinha, não vão se manifestar mais, estão de home office, não sei. Né? Mas você Eu não sei. acha que o fato de ter passado para nacional deveria desafogar? O Celso quer falar. Celso, pode falar aí. O que eu ouvi dizer aqui no estado de São Paulo é que existem 3 pessoas na capital para atender. Só que das 3 que estão lá, uma única está trabalhando, as outras 2 ficam olhando e eles vão revezando isso durante a semana. Ou seja, 2 fica no WhatsApp, né, sei lá onde, no Instagram, um trabalha, no dia seguinte é o outro cara, eles não trabalham os 3 no mesmo dia, estão em greve, literalmente eles estão em greve. E a greve deles não é que eles estão não deixando de ir no INCRA, eles não estão fazendo nada, é só isso que está acontecendo dentro do INCRA, né? Pelo menos é a informação que a gente obteve aqui, que você chega lá, você não é atendido, simples, simples assim. Tá difícil, né? Muito difícil. Trabalhar desse jeito é complicado, né? Por quê? Porque dá um desânimo. A gente percebe, eu vejo ali no meu grupo de alunos, tem muita gente assim, que está desanimado devido a essa situação de demora, de tanta coisa, né? E fazer o quê, né? Eu Vamos ter que aconselharia dar. o técnico, antes de ir não sei, eu aqui, eu peço sempre, como eu tenho uma grande dificuldade de técnicos aqui na minha região, eu sempre peço que eles me tragam primeiro todo o material, a informação que tem, já verifico se os confrontantes são aqueles, peço que eles busquem as certidões dos confrontantes, façam busca, todo um trabalho
prévio para que, se tiver algum erro, né, seja corrigido antes de ir ao INCRA. É lógico que depois que vem certificado, eu confiro o memorial do técnico. Isso é simples, mas aí não volta mais para o INCRA, justamente para não ter cancelamento, retificação, né? Porque aqui tem muito, muito cancelamento, porque eles já fazem, tomam por base o que era feito antes, trazem para mim, ou trazem para os colegas que a gente tem conversado, e aí o cartório tem que se virar. E muitas vezes está errado. Então, para evitar ficar na dependência do INCRA, o certo seria fazer um checklist. Eu acho que perde-se tempo, não é uma perda de tempo indo ao cartório. Eu acho que é uma solicitação explicando que o INCRA está nessa greve branca que eles estão falando e que, se tiver qualquer erro, ele vai ter que cancelar. A retificação parece que é mais rápido, né? Você retificar algum dado lá, mas cancelar para fazer de novo, para colocar nova documentação, eu acho que ganharia esse tempo. Nós temos que otimizar a maior parte do tempo possível para que o serviço saia e o técnico receba, porque muitas vezes o técnico depende do registro do cartório. Então, eu analiso assim, eu falo assim, olha, me mande antes, mas eu já tenho essa prévia, porque eu sei que é muito difícil os técnicos aprenderem que a legislação modificou, que não se faz mais como antigamente. Então, eu sempre peço, olha, não mande nada, manda para mim primeiro, eu faço uma prévia análise, já para poder resolver antes de deixar ir para o INCRA. Eu acho que compensaria até se fosse o caso de o cartório cobrar uma taxa para fazer isso, mas evitaria muito problema. Cris, e vamos falar agora daquelas anuências que o Vamos, confrontante não quer assinar. vamos Aí, lá. Tem mais uma pessoa cartório. levantou a mão, Marcos. Pode falar, Marcos. Liberou para ele? Libera aí, eu não consigo. Marcos, Marcos Souza. Marcos Souza? É, Qual Marcos que levantou a mão? viu? Boa noite. Opa, boa noite, Marcos. Boa noite, É, Marcos. assim, grande dificuldade que eu tenho aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Eu trabalho na fronteira entre o Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e Paraná. O que que acontece? É, Antes de eu fazer a certificação, eu faço o quê? Faço uma busca geral em volta, que nem a senhora falou, dos confrontantes. Só que muitas informações os cartórios estão deixando de informar o CIGEF. Você entendeu? Por exemplo, que mudou o número já verbou o GEL de alguma propriedade confrontante, não está lá no CIGEF, pelo menos o número da matrícula para a gente já ir, pedir aquela matrícula já específica. Aí manda para eles e eles fazem o quê? Dá a matrícula errada. Ele não tem o feeling de pegar e, olha, essa matrícula encerrou, cria uma nova. Você entendeu? Eu tenho muita dificuldade aqui com isso. Isso é uma Então, falta de seria uma informação. sugestão, É, quando averba um gel, o cartório mudar a confrontação que confronta com aquele gel lá no sistema, seria isso? Não, é que não, assim, ele não está informando, por exemplo, a a senhora faz matrícula um gel nova. hoje. Averbou esse gel, ele não está informando a nova matrícula, Ah, entendeu? Porque o cartório tem que confirmar o GEL e colocar o número da nova matrícula. E Isso. existe uma norma para isso. O cartório está desatualizado, porque o cartório, o registrador, ele é obrigado a fazer isso. É lógico, porque é assim, você recebe o GEL, você averba, abre matrícula nova e informa. O requerimento que o INCRA exige é um requerimento específico para confirmação. Então, é o próprio cartório que, já recebendo o GEL, faça um requerimento ou peça para a pessoa fazer um requerimento específico
para poder já fazer a confirmação. O ato da confirmação precisa desse requerimento específico, tem um modelo, né? Os cartórios têm um modelo, e isso é obrigatoriedade do cartório. Existe uma norma, existe da corregedoria que nos obriga a fazer isso. Então, eu sugiro, é lógico, você vai pegar as matrículas ali dos confrontantes, e lá, quando ele abriu a matrícula nova, na nova vem a procedência da anterior. E na averbação do GEL tem que constar também assim, a matrícula aberta será número tal. Você tem que fazer remissão recíproca entre a antiga e a nova. Então, quando você requerer, você tem a matrícula velha, antiga, e você faz o requerimento que você quer essa, ou a matrícula nova decorrente do GEL, porque você já sabe que tem GEL naquela área, porque você já colocou o seu GEL e já viu que Sim. tem Mas o nas que que acontece? O adjacências. cartório dá a matrícula antiga, que está encerrada. Sim. Sim, incompetência, né? Porque ele não está Esse que é o ele não tá problema. cumprindo a lei, porque realmente desatenção, vamos dizer assim, não vamos pegar pesado, desatenção, mas aí você chega para ele e fala assim, olha, tem um gel do lado, deve ter uma matrícula nova, poderia de passar a nova para eu não ter custo de pegar a matrícula antiga e ver que não é ela, ou pegar as duas, né, e gastar. Cristiane, além de ser muita incompetência, tem outro fato também, que se o profissional for atualizar o número da licença, vai para da matrícula, vai para análise. E aí só Sim, Deus sabe. demora eternidade. Vai, vai, Ainda tem que mandar a nova matrícula vai. atualizada para o Sim. analista fazer essa retificação. Então, assim, é uma coisa tão simples do cartorário fazer que, como você disse, é obrigação dele saber que tem que fazer essa atualização e Às não faz. vezes passa, né? Eu recebo muito gel, eu tenho essa obrigatoriedade, mas o difícil é fazer o cliente, o interessado, fazer outro requerimento. Porque vamos partir do pressuposto assim: o registrador de imóveis, ele trabalha, a gente fala que ele trabalha de ofício. Ele é provocado a regularizar os documentos que chegam para ele pelo protocolo. Muitas vezes, tem cartórios que você protocola, não quer nem saber, faz o protocolo, paga a prenotação, analisa os documentos e te devolve, faz a devolutiva. Outros cartórios, você vai falar assim: olha, está faltando um requerimento assim, está faltando isso, na própria devolutiva. Ou quando você recebe, quando eu recebo, quando eu faço o protocolo, que eu analiso logo no outro dia, porque eu faço uma prévia, ó, falta requerimento, olha, falta requerimento que vai para o INCRA para confirmação. Então, às vezes, o mais difícil é trazer o interessado novamente para assinar o requerimento do INCRA. Tem esse Então, tudo requerimento do isso INCRA? tem. É um requerimento que ele pede que você faça, coloque as coordenadas, coloque a matrícula atualizada. Por isso que É, precisa desse requerimento, vai ser digitalizado para o CIGEF e lá vai ter o número da matrícula nova. teria, no caso, condição de passar esse modelo para a gente? Que aí a gente já Sim. faz o quê? Eu já mando, por Junto exemplo, com o seu processo, você isso, é eu que já lá vai, monto ele, é já que mando lá, isso aí. então, mas lá vai ter o número da matrícula nova, Entendi. É entendeu? muito é Vai ter muito. vai ter a certidão atualizada da matrícula nova que vai ao CIGEF. Não, mas eu digo assim, só o modelo para mim Não, sim, fazer sim, o claro. pedido, por exemplo, do proprietário pro cartório fazer essa informação. Sim, claro. É um modelo que eu mesmo, o CIGEF me pediu, eu fiz, e é o que eu faço para os meus clientes. Se a senhora Nossa, que puder bom que você disponibilizar para pode nós, facilitar eu isso. agradeceria. Tá, Muito bom. disponibilizo. Nós vamos, essa live Processo. vai para o YouTube amanhã. Aí você faz um favor, Marcos, lá no YouTube você solicita mandando algum e-mail seu, alguma coisa lá, pode mandar até ou para a gente aí no direct do Instagram meu, da doutora, tá? Se você não quiser É, expor seu e-mail nem nada. Outra sim. coisa também, que eu estou vendo assim, muita dúvida,
quando eu solicito a anuência através do cartório. E tem cartório que simplesmente está aceitando o confrontante ir lá e falando, não, não aceito, não concordo e tal. O Celso quer falar. Celso, aí Sim. fica a pergunta para você, Cris, o que que o técnico pode fazer para falar para o cartório, não, peraí, eu quero um argumento legal para ele não concordar com a anuência, e não porque não concordou por concordar. Celso pode falar, e depois nós voltamos com essa dúvida. Pegando um gancho no que o Marcos falou, eu acho que o Marcos tem razão, porque como é que ele vai fazer um requerimento prévio dessa coisa em relação ao CIGEF se ele nem sabe o número da matrícula nova? Ele vai ter que ser informado ainda pelo cartório qual que é o número. Então ele tem que protocolar tudo e depois ele vir num segundo momento para poder, já com o número novo, para poder fazer o requerimento do CIGEF. É, mas ele já vai pegar a assinatura do cliente, né? E deixa lá o espaçozinho da matrícula para preencher depois, mas você já está com o cliente assinou, porque depois o mais trabalhoso é o cliente assinar, para que ele está assinando novamente. É essa explicação, Ok. entendeu? Porque esse requerimento seria o segundo passo depois com a matrícula nova. Aí o cliente vai pegar a matrícula dele, a certidão dele, ou o técnico, e aí já assinaria esse requerimento para confirmação. Eu entendo que isso vai acabar obrigando o cartório a fazer o que ele não está fazendo. Sim, Mas num primeiro teria que momento ser. que a gente chega lá no balcão, a gente não tem esse número da matrícula nova, né? Mas o nosso requerimento comum, que é o requerimento que todos os técnicos apresentam, o INCRA não aceita. A gente já tentou fazer por aí. Então, o ato de confirmação precisa do requerimento do cliente, precisa do número novo e precisa da certidão nova. Então, qual que é o tempo aí da situação é que a gente tem que verificar em cada cartório, É, tá aos certo? poucos a gente vai alinhando, né? Tá certo? E, Cris, e a minha pergunta sobre essa Vamos lá. impugnação aí, sem motivo, Negativa, sem nada. ele não assina, não assina, ele nega na assinatura? Quando pede através do cartório, porque já teve algum problema, né? Entre os dois. Aí não vai assinar, você pede através do cartório, aí simplesmente ele vai no cartório e fala: não, não vou assinar. Não vou com a cara do sujeito, não brigou e tal, não vou assinar. Aí o Tem a cartório fala: não, tácita, ele não né? concordou em assinar. Tá, não concordou Então, por quê? mas nós temos a tácita, a renúncia tácita da anuência, né? Ele está renunciando o direito dele de se manifestar. É, ele tem que ser notificado, a anuência tem que ir para uma carta de notificação através de outro cartório, que é o Registro de Títulos e Documentos, que é o RTD que a gente fala, e ali sim, com o oficial ou a pessoa que vai notificá-lo. Ah, eu tenho que ler a notificação. Olha, essa aqui é uma anuência que o senhor está sendo notificado porque o senhor faz confrontação, vizinhança com o fulano de tal, com o imóvel do fulano de tal, assim, 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 nesses moldes. Está aqui a cópia da anuência, a cópia da notificação tem os dados dos pontos em que ele faz confrontação, o nome do dono do imóvel retificando. Ah, não concordo. Então, mas o senhor está ciente do que é isso? Isso é uma notificação do RTD. Tá, eu ouvi. Ok. Volta, você vai assinar? Não, não vou assinar. Volta a notificação para trás. O cartório do RTD diz assim: o fulano está ciente, notificado do teor da notificação, ou ciente do teor da notificação, no entanto, recusou a exarar sua assinatura. Ele está notificado. Essa notificação é a completa com essa certidão de que ele se recusou a assinar, mas tem ciência do que foi lido para ele está notificado. Vai começar a contar o prazo para ele. Não quero Pois é, assinar, vou no mas registro de imóveis, não vou assinar. Ok, tácita, anuência tácita. Contou 15 dias. O senhor teve aqui que dia? Ah, senhor foi, é uma certificação que o próprio registrador pode colocar, ou o técnico coloca que ele se compareceu, mas tem que ter a notificação. Recusou assinar,
certifica isso, anuência tácita. Pois é, Agora, mas não, ele não vou assinar. pode Ah, recusar sem o embasamento? Só se não, porque ele se não ele fez uma não assinar, análise. sim, nós estamos falando na tratativa de que ele não tem documentação nenhuma. Ele se recusou a ser notificado, não que ele apresentou objeção. Quando ele é notificado, e nele tem 15 dias, Então, apresenta a objeção, ele vai ao cartório, essa objeção tem que ser impugnação baseada em outro trabalho técnico. ah, Ele só pode contrapor um trabalho técnico, impugnando com outro trabalho técnico. Ele pode se esquivar de assinar, ele pode se esquivar, sendo notificado, se esquivar de aceitar notificação via cartório. Vai haver uma notificação via edital, pode ser feita via edital, e aí ele está ciente, a anuência começa a correr o prazo, mesmo tacitamente. Agora, não vou assinar porque não concordo. Certo, sua impugnação tem que ser baseada em outro trabalho técnico. O senhor não concorda por quê? Ah, porque eu não gosto dele. Isso não é motivo. Então vai ficar na tácita. O senhor vai ficar como ciente e o prazo vai decorrer em branco. é Para isso haver que é uma a dúvida. impugnação, É isso que é a dúvida, justamente. Aí o técnico chega lá no cartório e fala: não, ele não concordou em assinar a anuência, aí você tem que ver se vai para o judiciário, se não vai. Então, o não técnico, no concordou em momento assinar a desse, anuência, ele pode falar para o vamos. cartório: me apresente, então, alguma coisa, ou o que que ele faz? Não, Ele suscita uma dúvida para o juiz corregedor, o que que ele, como não. técnico, pode Veja fazer? bem, ele não quis assinar a anuência. Oficial, faça notificação via RTD. É o segundo passo. Não assinou normal, comumente, vamos às vias da lei. Eu tenho qualquer outra chance. Notificação do RTD. Então, vai pegar as cópias, vai fazer o processinho de notificação, vai para o outro cartório, vai pagar custas. O RTD, o cartório de RTD, vai novamente notificá-lo. E aí é aquela situação. Recusou. Ou então, faça pelo edital. Agora, se ele recusar, impugnando com o trabalho técnico, não é mais dúvida. O registrador levanta dúvida, pode até levantar dúvida, mas a lei determina que aquele gel, aquele procedimento retificatório, tem que ir parar. O registrador não pode se manifestar mais, ele tem que levar tudo para o judiciário. Ele não pode mais dar continuidade. Só pode ser levantado do registro administrativamente extrajudicial e ir para o judicial quando a impugnação é tecnicamente comprovada que ele não concorda com a anuência, ou seja, ele tem que ter outro técnico, fazer o mesmo levantamento, não pode ser feito. Eu tenho um levantamento em GEL, SGL, e o técnico ele apresenta IUTM. Não, tem que ser a impugnação do mesmo parâmetro, para que possam analisar se houve erro de um ou é acerto do outro. E aí, quando vem uma impugnação no mesmo parâmetro de contraposição, o registrador para o que está fazendo, não dá mais andamento, leva tudo em procedimento de dúvida ou leva tudo em consulta, e aí aquilo vai para o judiciário para poder fazer uma retificação. Aí vai ser judicial, não vai fazer mais nada no extrajudicial. Então, só para resumir, se ele apresentou um argumento técnico para impugnar, vai para o judicial. Se Vai. ele não apresentou, segue com o edital duas Sim, vezes, né? O segue com o edital, RTD, vai para o edital, notifica ele em todas as formas, para poder, não amanhã falar, não, eu não fui notificado, eu não fui cientificado. Não, faça todas as notificações. Se ele não assinou no RTD, exija que o registrador certifique a recusa da assinatura, e mesmo assim, faça a notificação via edital, aplicando porque o hoje os registro editais vai são mais aceitar, baratos.
a recusa mediante um laudo técnico de outro coisa. Tirou A disso, a recusa impugnação, dele não tem valor. não, É? a impugnação de recusa de anuência somente no mesmo parâmetro com um laudo apresentado igual ao E GEL. aí, nesse caso, o técnico, ele pode. Gente, quando a gente fala técnico, é igual bombril, é generalizando, engenheiro, todo mundo, né? Então, Todos. aí, nesse caso, o técnico pode falar para o cartório: uai, mas aqui, ele impugnou, não vai assinar. E aí, você está Não, errado. nada. Ele impugnou, apresentou no cartório, o cartório para o que está fazendo, suspende tudo, leva para o judiciário. Quando há uma impugnação no mesmo parâmetro do GE ou da retificação do trabalho apresentado ao cartório, ao registrador, e ele envia toda a documentação para o judiciário. Ali vai iniciar um processo judicial. Uhum. Marcos, diga. No caso, o cartório, eu acho que era o inicial da pergunta da senhora, era no caso que o cartório, assim, por um acaso ele encontra algo, assim, da cabeça dele, tá? Eu vou colocar assim, que eu já vi casos aqui, da onde que eu tô, da região que eu tô, que o cartorário falou assim, olha, esse confrontante aqui não vai assinar pro para o proprietário da propriedade que você está aqui. O cartório em si, na hora que apresentou lá para fazer até mesmo a notificação, ele não aceitou o pedido de notificação. Isso ele pode fazer isso? Não, Aí vai para o que ela falou, né? você vai ter, na realidade, quando você faz o requerimento, sabendo, às vezes o técnico, quando faz o levantamento, ele já sabe, o proprietário vai falar, ó, aquele confrontante não vai assinar de jeito nenhum, ele não gosta de mim, ou ele é encrenqueiro. Se o técnico não for lá conquistar o confrontante, pegar a assinatura, que é o trabalho disso técnico, eu peço sempre isso, fazer o, Meio aquele de campo. tratamento, né, amigável, e ele vê que a pessoa é irredutível, no teu requerimento, olha, notificar através do RTD, fulano de tal, no endereço tal, assim, aquilo está no requerimento, aquilo está na lei, porque a lei diz que quando você não apresenta a anuência, tanto no mapa como no memorial, ou em apartado, em termos apartados, ou declarações apartadas, você solicita a notificação via registro de títulos e documentos. Então, automaticamente, não tem anuência, registrador, ele vai tirar as cópias ou você vai com todo um conjunto novamente e protocola no RTD para fazer a notificação. O registrador de imóvel fica aguardando a notificação ser cumprida, não tem como ele negar, Entendi. O Cris tem umas tá? perguntas Tem aqui, como. de José Antônio. Isso, ainda sobre a confrontação do córrego, né? Ele disse: se não for navegável, você coletar a anuência do outro lado. E sendo divisa de município? Também, no outro cartório, no outro imóvel, mesma coisa. Eu considero o imóvel, né? Não a divisa, No né? estado de São Paulo tem um outro setor, aqui nós não temos, né? Então, eu peço que cada um verifique os seus estados. No estado de São Paulo existe um órgão específico que para divisas de municípios. Então, independente do rio, ele disse que é não navegável, né? Você A teria que IGC, né? estar, o IGC. Aí você junta um conjunto do trabalho, protocola no IGC e espera ele te dar um parecer. Para quem pertence aquele lado? Se for do outro município, aí você vai buscar o imóvel daquele confrontante lá. O Rogério fez uma pergunta, eu sei até por quê, porque alguns cartórios estão exigindo isso. Rio não navegável, a necessidade da declaração de rio ou córrego não navegável, alguns cartórios estão pedindo. Sim, porque é o que nós conversamos lá no início, né? O registrador não vai saber qual que é o rio, né? Mas ele De pode tantos que nós pedir essa temos, declaração? Pode, pode, né? pode, Eu pode. também acho que pode, porque aí o Eu técnico acho que vai. seria interessante isso, porque Eu também acho. aí ele vai aceitar a anuência do confrontante do outro lado do imóvel, vai Acho. não precisar aceitar. Eu acho que seria
já de bom tamanho, o técnico já colocar essa declaração. Poderia declarar até ali no próprio requerimento, né? Fazer uma cláusula ali no requerimento, falando se o rio é navegável ou não, e baseado em quê, né? Não precisa de fazer um laudo Eu separado, acredito né? que eu acredito que o registrador vai querer o documento do órgão específico. Não. Eu tenho visto alguns alunos meus com esse problema, mas o registrador pede para o próprio técnico fazer um laudo Ah, falando tá. se é navegável ou não. Perfeito. Porque aí a responsabilidade passa para o técnico e Isso. do proprietário. Então, tem os que aceitam, tem os que não. Aí, então, nós temos duas opções. Perfeito. Porque o órgão, às vezes, é mais demorado e mais Ixi, complicado, até né? se descobrir que órgão que é, Isso. Aham. também tem isso. Até vou ver se eu formalizo assim, um laudo geral para deixar para preencher, né? Para só os itens ali Sim, falando se é navegável ou não e por quê, né? sim, coloca O o código de Marcos falou que está com águas, o pepino de São embasa. Paulo 6 meses, normal, né? Nem entrou para análise. O Marcos também disse IGC? Paulo Marcos IGC? Gabriel está em greve, ninguém sabe se realmente estão em Ah, o greve ou INCRA. não. O Marcos Souza mandou o e-mail dele. E o Leônidas, boa noite. Imóveis que são, essa é boa. Imóveis que são cortados por linhas de transmissão necessária anuência da empresa prestadora. Já vi 2 casos ultimamente de querer anuência da concessionária. Se tiver na matrícula a averbação da servidão, sim, não é exigível. Mas como agora, do ano passado para cá, os nossos códigos de normas restringiram os confinantes a determinadas pessoas, né? Espólio, tem que abrir inventário, lembra que nós conversamos sobre isso, Uhum. condomínio. Quem tem as servidões nas matrículas, eu acho interessante, porque a retificação, o GEL, que é uma retificação, nada mais é do que vai descrever o imóvel de uma forma mais precisa. O registrador precisa de toda a segurança jurídica possível. Na nossa mão, é, não tem que falar assim, se o técnico está certinho, se está de boa fé, se não está. Então, nós temos que nos munir de todas as formas que nos tragam segurança para alterar aquele imóvel. Pois Se é é, mas no caso suspeita de de uma linha de aquisição, transmissão, por que deveria ter anuência? Se, na verdade, ela, ela é uma porque tem uma servidão, né? faixa, né? Então, tem uma servidão. É que às vezes a servidão não está na matrícula, então não tem necessidade. Eu já vi os 2 casos agora ultimamente de solicitar essa anuência. Tomara que não pega, né, a moda, né? A Aí daqui Sabrina, a ela pouco é vai vir a nossa cartorária. norma. Aí Ela daqui é a sua pouco eles colega, vêm. Sabrina. Ela disse o Ah, seguinte: nós do cartório enviamos diretamente ao INCRA, sem necessidade do pedido das partes. A matrícula é aberta após a documentação apta para registro. Então, a parte nunca, pois, entre aspas, saberá a numeração prévia da matrícula, somente após o ato com a certidão. Pois é, Sabrina, mas é nunca isso vai que a gente saber a está. numeração prévia, mas no caso nós estamos falando que já tem a matrícula, está Depois, comunicando ao INCRA, né? ele já está com a matrícula nova, ele já pegou a certidão, só que aí, a partir daí, o cartório já não informou o INCRA. E quando ele E vai pegar uma confrontação, a matrícula do confrontante ainda consta a matrícula antiga, porque lá no INCRA não está informado a nova. Eu tenho sei visto que a alguns gente não casos tem assim como também. prever, a gente tem que aguardar a abertura da matrícula nova para que o requerimento seja feito. Nada impede que o requerimento esteja pronto, assinado e deixe o campo aberto para o técnico preencher depois da certidão. O Anderson disse assim: Rio Federal, que não é navegável, intermitente, porém secciona o imóvel, teria que apresentar ao SPU para identificar os terrenos acrescidos? Sim, sim. Notificação ao patrimônio da União. Tem que ter? Tem. Ele secciona, Imóvel rural, com mas ele não é certeza. navegável. Por que o SPU, se ele não é navegável?
E ele é intermitente, então, assim, Então, não. Não navegável, eu acredito que ele não. nem vai seccionar o imóvel. Então, por isso que eu acho que quando você falou secciona o imóvel, tem que pegar a assinatura da anuência. Mas se ele é não navegável e ele não vai seccionar sempre. Então, mas olha que depois ele completou assim, porém não é navegável, é apenas federal. Ele não é navegável, mas é federal. Mas o fato dele ser federal, ele não se torna navegável? Eu acho que sim, porque se ele é federal, está escrito, se ele é tido como federal, ele é navegável. Senão, ele Então, não Anderson, seria. Anderson, Fica para assim, nós. porque olha aqui, se ele não é navegável, ele tem que, mesmo não sendo navegável, se ele é federal, ele pertence à União, ele não pertence ao imóvel. Então, ele tem que seccionar o imóvel, né, nesse caso, porque não pertence ao imóvel, ele pertence à União. Agora, se ele não é navegável, ele não vai seccionar o imóvel, ele Pertence é de do ninguém. proprietário. Ele não pertence a ninguém, só o proprietário da margem. Então, então, assim, Anderson, não tem que ter, eu creio que não tem que ter nada do SPU, porque a não ser, sim, se ele não é navegável, mas é federal, aí tudo bem, né? Ele disse, ele corta dois estados, logo é federal, não é navegável. Ele é navegável, sim, ele corta dois Então, ele é estados. navegável, É sim. navegável, Anderson. Ele é navegável. Na divisa na divisa estadual, ele é navegável. É navegável. Nesse caso, Sim, ele vai para o SPU. é porque ele se torna navegável, sim. O Marco disse o seguinte: imagino que ele esteja no início do rio, no trecho onde não é navegável. Mas se ele é Mas o federal, será que corpo o trecho que é. ele não é navegável? Mas o corpo rio é um bem, é um imóvel navegável. O imóvel dele Oi, pode tá me estar ouvindo? no início e não, não apresentar navegabilidade ali na confrontação com aquele imóvel, mas o rio é tido como navegável, Ele principalmente disse Oi, nas tá que me ele divisas ouvindo? de corta dois estado. estados, logo é federal, não é navegável. É navegável. Ele disse Ele que se não, torna que lá é navegável. semiárido. Oi, tá me Isso ouvindo? influencia do fato de ser semiárido? Tá me Ao ouvindo? Marcos, Não, ô Anderson, Tá me eu não ouvindo? sei sinceramente se o fato dele ser semiárido torna ele não navegável. é o Anderson, Oi, tá me É, ouvindo? então, Sim, sou eu que tô falando, é Anderson. É o seguinte, aqui é semiárido, aqui ele só corre água quando chove. É ah, intermitente. Aí ele é tá igual ao realmente. Ceará. Exatamente. Ele tá aqui no comecinho do. Aí entra aqui, eu moro aqui no interior do RN, tá entre a Paraíba e o RN. Aí tá no comecinho do rio. Aí ele é federal, ele só é federal porque ele tem um pequeno trecho que entra na Paraíba, né? E aí parte dele vai para dentro do RN e vai para outros rios. Aí aqui não tem navegabilidade ele, No porque ele onde só você está. isso, exatamente. Aí ele corre, ele tem dois afluentes, aí ele divide e Isso, vai ele para só um vai, estado e para o outro. exatamente. O comecinho dele é na Paraíba, aí ele entra aqui dentro do estado, aí ele vai em direção a outros rios, até se tornar um rio maior. Lá na frente ele vai já ficar navegável, mas aqui no comecinho ele não é. E só vai ter lá É, perto do estuário já, que ele vai ser mas é um rio navegável. de um nome só. Não, aí não é. Pronto, esse meu rio é um nome, aí vai para outro É. de outro nome, aí vai para Paraíba um é o nome, terceiro. sei. Não, entre a Paraíba e o RN é um nome só, porque ele é um É um rio nome só, curto. isso. Paraíba é um nome só, Aí ele aí vai vai para para ele vai para um rio maior, e depois deságua no outro maior, que vai desaguar no principal da bacia. é como uma Entendeu? nascente, né? Isso, exatamente. Aí aqui eu acho que não deveria ir para a SPU, mas aí tem esse porém de ser federal, porque ele corta dois estados. Aí Sim, até eu acho. eu coloquei lá no grupo da Margarete que eu entendia o seguinte, porque lá pela as normas pelo Código da Água, né, tem que ser navegável. Sim, Mas ao mesmo tempo que ele é federal, ele é um bem público. Aí, mas ele, aí teoricamente teria que ser só, a meu entender, teria que ser só o curso do rio, não os acrescidos, porque a definição de acrescidos é quando o rio é navegável. sim, mas o fato dele ser bem público, dividir estado, lá nas nossas normas fala que você tem que pedir anuência quando o bem é público, estadual, federal, municipal. Então, partindo Certo. daí, esquece navegabilidade, porque Sim. aí na tua nascente não tem navegabilidade, ela vai ter posterior. Mas por Pronto, se aí tratar de bem público, pede certo, aí, a pronto. confrontação, Pronto, anuência. aí ela seccionou aqui meu imóvel, né? Ele corta o imóvel todinho. Teoricamente, ele vai dividir em dois.
se eu for pedir a SPU, né? Sim, Aí eu pergunto, mas se na definição ele não vai ter terrenos acrescidos, aí eu tenho que pedir a SPU ainda? sim. Interessante. Entendo porque é bem público. É Sim, bem sim. público. Só o fato de ser bem Aí público já. nós saímos do Rio, navegabilidade, Certo. aplicamos o Código de Normas, aplicamos a lei administrativa e a lei de registro da confrontação e exigência da anuência por ser bem público, Sim, entendi. Entendi. entendeu? Entendi. Obrigado, então. O Nada. Marcos Gabriel quer falar, por falar em bem público, uma das nossas próximas lives nós vamos falar justamente sobre estrada que corta o imóvel. Bem público, não é o proprietário não quer, o proprietário quer, o proprietário não aceita. Uma das próximas lives, gente, vocês esperem, é sobre essas estradas aí que o proprietário quer que vocês façam o imóvel como um todo. Marcos Gabriel, pode falar. Já responderam minha Ah, dúvida. Obrigado. Né? era só dúvida? Era assim. Qual? Não, Anderson. a Maria Cristina já respondeu. Ah, tá. Era Não, uma ótimo. dúvida relacionada ao assunto do Anderson. Ah, Sim. então tá bom. Então vou jogar aqui a dúvida do Leônidas. Olha aqui, eu nunca vi esse tipo de dúvida, mas então, você vai saber responder. Para confrontante, sendo área quilombola, que apesar de ter sido delimitada, ele pegou o shape direitinho no acervo fundiário, como área quilombola, ainda não foi certificada pelo CIGEF. Quem deve assinar a anuência? O INCRA ou o proprietário posseiro da área quilombola? O INCRA. A menos que a propriedade, a quilombola, ela tenha alguma associação, algum assentamento, algum documento, ou é só invasão? E foi tido como patrimônio. Eu creio que a área quilombola, o INCRA delimita ali, mas só não certifica, né, no CIGEF, não é? Fica no acervo, né? Boa noite. Oi, boa Leônidas noite. aqui. Oi, Então, a situação é que ainda não saiu a lei definindo a área de quilombola. Ainda está em entendi. estudos, certo? Já foi delimitada, porém, ainda não foi certificada, não foi definida ponto final, entendeu? E justamente Porque isso não que tem. eu trouxe a dúvida. Aí, realmente, a gente precisaria verificar o projeto de lei, em que fase que está, porque é nacional, né? É o INCRA que toma conta dos quilombolas, não é? É, sim. Mas enquanto você não tiver autorização ou a criação de associação, ou enquanto ainda é posse, né? Porque aí está demarcado, não está certificado, mas não tem nada que ampara. Aí, nesse caso, realmente é o INCRA que tem que falar. Eu também acho, porque do É o INCRA momento que que tem o que se INCRA foi para o manifestar. banco de dados, foi baseado em alguma coisa, né? Alguma que delimitou para o INCRA aquela área como quilombola, né? Mas não tem lei ainda. É, não tem lei, mas Então, o ele, Correto, INCRA já correto. assumiu que é uma quilombola, né? sim, ele já reconheceu. Então, é ele que É tem que que estão no aguardo a definição do marco temporal para saber se vai ser desapropriada a região ou não. entendi. Nesse caso, quem teria que se manifestar realmente é o INCRA, ou então aguardar mesmo a desapropriação, que vai ser nacional, né? Governo federal, deve ser terra do governo federal, mas é o INCRA realmente que vai ter que te dar essa posição, ou mediante a lei, ou mediante algum outro documento que reconheça eles na posse do imóvel. É, também acho. Tá Olha, ok, gente, obrigado. vocês arrumam umas coisas muito complicadas, hein? É que o quilombola é igual os assentamentos, né? Primeiro eles iniciam, são grupos, e primeiro eles precisam ter o reconhecimento em algum tipo de documento que possa reconhecer tanto a instituição, ou a desapropriação, ou a lei que é aquilo reconhecendo que é quilombola, igual o assentamento.
E aí, partindo desses documentos, é que o INCRA vai dar a certificação. Se você não tem nada ainda, você só tem a posse. Eles são população quilombola, mas eles só têm a posse. Tanto Tem que reconhecimento quando pelo patrimônio público, mas ainda não tem nada quando legalizado. dá sobreposição, é o INCRA que analisa a sobreposição com quilombola, né? Sim, sim, E, na ele que analisa. verdade, a Assentamento situação também. aqui é, Ah, a diga. situação aqui era, já era ocupada por terceiros há muito tempo, e Aham. alguns estudos com escritura, registro em cartório, tudo, e com o passar, teve uns estudos aqui, e determinaram que aquela determinada área é a área de remanescente de quilombola. E agora tem um grupo aqui querendo que seja reconhecido. Porém, ainda legalmente, documentalmente, lei, nada ainda foi feito. E esses registros possivelmente estão passíveis de cancelamentos. Correto, correto. A população, boa Perfeito. parte vai ser É, indenizada. perfeito, porque o interesse público se sobrepõe ao particular. Então, se realmente foi reconhecido como remanescente do quilombola, mesmo que tenha, as pessoas tenham registro, eles vão ser cancelados, vão ser indenizados. Aí, numa espécie, não seria nem desapropriação, seria uma indenização mesmo, é, por erro ou alguma coisa que tenha ocorrido, porque eles têm o documento público, não estariam sendo desapropriados, somente ressarcidos. Nossa, é tanta coisa, né? Eu já li esse caso, não sei se é no mesmo local, mas eu já li esse caso em relação, justamente nas jurisprudências que eu comentei de registro público, em relação a imóveis que são ou assentamentos ou são reconhecidos como terras indígenas também. Eu li esse caso bem parecido com as terras indígenas, que as pessoas têm registro e serão indenizadas, porque é patrimônio público, é bem público, não pode ser de particular, e o interesse público sobrepõe ao particular. É complicado, é muita coisa para. Obrigado. Nada. Isso tudo a gente tem. Pessoal, isso tudo vocês têm que olhar para precificar, né, Cris? Por quê, Cristina? É, Porque se a pessoa não olha isso tudo, depois se depara com essas situações, aí o serviço atrasa e o proprietário cobra. Por isso que eu acho isso tudo antes da precificação tem que ser olhado. sim, o técnico tem que fazer uma prévia análise, ele tem que saber qual é o grau de dificuldade que ele vai obter, se ele vai contratar a busca das anuências ou não, se vai notificar todos os anuentes, os confrontantes, né, todas as pessoas, porque também tem essa possibilidade. Vai depender do conversar com o seu cliente, verificar qual é a dificuldade que ele vai ter pós-levantamento, né? Porque o técnico não só faz o levantamento, mas ele também tem que ir atrás das anuências, dos confrontantes. Às vezes não, deixa na mão do cliente e ele vai atrás. Então, tudo isso tem que ser previamente estipulado para que não tenha essas surpresas. E antes de mais nada, nós já conversamos sobre isso. Vai pegar um serviço, vai ser contratado, vai ao cartório, busque a matrícula atualizada, verifica as confrontações, verifica se tem alguma averbação pendente, alguma indisponibilidade, qualquer coisa que estiver na matrícula, ônus, qualquer coisa, que muitas vezes o cliente, quando contrata o técnico, tem uma matrícula lá na mão dele, ele dá aquela matrícula e o cliente, e o técnico, baseado naquela, vai fazer o levantamento e não busca uma atualizada, uma informação que conste na matrícula, um desmembramento, uma desapropriação, qualquer coisa que conste na matrícula. A matrícula atualizada é o berço do início do trabalho técnico. É ali que tem que ter todas as informações. Se ali não estiver e ele com a certidão atualizada, no decorrer do tempo do trabalho, do desenvolvimento do trabalho, aparecer qualquer outra averbação, qualquer outra
qualquer outro ato praticado, eles também está se eximindo de responsabilidades. Então, sempre tenha uma certidão atualizada do imóvel no início do trabalho. E dos confrontantes também, né? O pessoal, eu Sim, deixei para vocês no chat aí o nosso link do nosso canal no YouTube, Master Geo e Cartório. Inscrevam-se lá, nós vamos fazer live das próximas, vai ser pelo YouTube, né? Nosso canal está começando agora. Nossa live hoje é a primeira. Agradeço a presença de todos vocês. Nós vamos trazer aqui assuntos que vão ajudar vocês no trabalho. Por exemplo, estrada, imóvel cortado por rodovia, retificação de área, a diferença de área, quando que você tem que retificar, quando vai ter que fazer uso capião, se pode, se não pode, o que que é aceito, até que ponto é bom, na minha opinião, eu sempre defendo, retificar certinho antes de certificar, mesmo que a certificação seja uma retificação, tem que constar ali no requerimento. Nós vamos falar sobre entrega de requerimento para o cartório, sem que haja dúvida, sem que haja devolução do trabalho. Como entregar, a doutora Cristina vai falar que eu sei com muita propriedade, como vocês entregaram o trabalho para o cartório sem devolução, sem nota devolutiva. Isso vai tanto da minha parte, como já referenciadora, né, que dou os treinamentos, quanto ela que recebe do lado de lá. Então, nós vamos ter essa live, nós vamos falar das duas partes, vocês como técnico do trabalho e como quem está entregando o trabalho no cartório, para você evitar nota devolutiva, saber cobrar um preço justo, porque quanto menos seu trabalho é cancelado e quanto menos seu trabalho é devolvido, melhor você pode cobrar, porque você vai ficar na frente dos outros que estão fazendo bagunça por aí, né, doutora? é, sim, com certeza. O trabalho técnico bem apresentado, com menos índice de devolutivas, com certeza cria uma simpatia para o registrador e cada vez mais isso facilita o seu trabalho. Esses dias, ai meu Deus, o aluno tirou uma foto lá no cartório, mandou para mim, e eu já procurei essa foto, já procurei, não achei. Ele falou assim: olha o jeito que meu concorrente está entregando o trabalho. Ele dobrou a planta e pôs os documentos dentro da planta. Aí eu já procurei isso coisa. Aí ele pegou e falou assim: eu acho que ele pagou, porque eu falei assim, mas eu vou mostrar isso. Ele falou assim: não, isso vai me. Eu falei, Quando eu mas cheguei olha aqui, aqui, que chega para os documentos dentro de uma planta dobrada. quando eu Como, cheguei aqui, como as que o plantas cartorário vai vinham em receber um A4. trabalho desse? Quando eu cheguei aqui, as plantas vinham em A4. Como que você confere pontos num trabalho A4? Então, É isso tudo que nós vamos levar para vocês, gente. Como entregar um trabalho para o cartório olhar, falar: opa, isso aqui eu vou ter pouco para conferir, porque isso aqui teve perfeito, cuidado, tá certo, põe a lei ali. O requerimento fala tudo, na minha opinião. O sim, requerimento fala tudo. Por exemplo, quando eu vou montar gel para meus clientes, que tem muitos proprietários, eu já põe no requerimento, de acordo com a lei tal, tal, fulano está representando o condomínio. O condomínio, aliás. sim, Então, já põe tudo que espólio, o cartório não tem devolutiva. Por quê? Porque eu já ponho espólio. tudo ali no requerimento. Vamos solicitar anuência lá através do cartório para tais tratos confrontantes, conforme carta e anexos, cartas e anexos. Então, o requerimento, na minha opinião, ele é o espelho do seu trabalho. É a porta aberta. É a porta aberta, porque o que o cartorário vai, como que ele vai, por exemplo, me questionar se teve só uma assinatura de condomínio, se eu já falei para ele baseado em quê? Na lei que eu fiz isso. Então, assim, nossa senhora, esse dia um cartório, ou esse dia não, ontem, inclusive amanhã vou entrar online com ele para a gente mandar o cancelamento para ele. Ele pôs lá na confrontação: nome do proprietário, nome do imóvel, CPF. Eu falei assim: você está pondo que você quer ou porque o cartório pediu? O cartório exige. Eu falei assim para ele: tá, você vai pôr CPF e a lei de proteção de dados, como que fica? Você colocando Não um tem CPF problema. memorial. Pode colocar. Eu não colocaria nada, é a norma, CNS matrícula. CNS matrícula e acabou.
Ah, ele quer mais dados? Então me dá um devolutivo aí, porque eu tenho que colocar o nome do imóvel, nome do proprietário, CPF. Tem que identificar o confrontante. É Agora, justamente mas isso, fiz uma devolutiva agora. O CPF não é um, base, a gente fala na lei de proteção de dados, é um dado especial. O CPF não é um dado especial. Até porque quando você emite uma certidão, o CPF da pessoa, dono do proprietário, ou todas as pessoas que constam na certidão, eles constam com o CPF. Dados sensíveis, que é o que a gente fala, são outros dados. São pessoas expostas, politicamente expostas, são outros dados de qualificação, de etnia. Só o CPF já foi quebrado, que não é dado sensível pela LGPD. então não tem problema. Por exemplo, eu estou regravando meu curso CCI-RTR. Aí eu tomo maior cuidado para não usar CPF que eu estou mostrando ali. Por quê? Porque já derrubaram vídeo meu no YouTube, o próprio YouTube, porque eu falei como consultar não sei o que sem CPF. Aí, por causa da palavra CPF, derrubou meu vídeo que tinha não sei quantos mil A visualizações. gente tem um estudo do que são os dados sensíveis, e também a lei diz que nos documentos que são privativos das atividades dos cartórios, que é a certidão, a escritura, você não pode, eles são públicos, eles continuam públicos. Dados sensíveis são outros dados. Eu vou te fazer vou te passar essa informação, porque quando chegou a LGPD, todos os cartórios ficaram reticentes por causa disso. CPF é dado sensível, informação da pessoa, juiz pediu para a gente informar, então já houve a corregedoria do CNJ, já veio um provimento esclarecendo o que é dado sensível e o que não é. Nos nossos atos públicos de certidão, de informação para o cliente, a informação de CPF, identidade, não é dado sensível, pode aparecer. Ah, então tá ótimo. O Marcos quer falar, e já caminhando para o Vamos final, lá, né? Pode falar aí, Marcos. vamos. Marcos Gabriel. Boa noite de novo. Eu queria tirar uma dúvida. O cartório aqui da região, ele pede para confrontação para que apresente a anuência da pessoa que está na matrícula e também do comprador na escritura, do caso de uma escritura de compra e venda que não está averbada na Está matrícula. registrada, Isso. registrada. Sim, tá certo. É o Tem, Mas, titular, é o titular proprietário e o titular do domínio, porque ele tem o titular do proprietário na matrícula é um, e existe a escritura não registrada que é outra. Então, ele também é titular de domínio. entendi. mesmo estando registrada, mesmo não estando averbada na matrícula, Aí a escritura registra, porque transfere a propriedade para outra pessoa, mesmo não estando registrada, porque é como se você tivesse o proprietário literal da matrícula e o possível proprietário que vai entrar na matrícula. Ele tem o direito do domínio do imóvel, ele tem a posse, mas ele não tem a propriedade plena. E a partir do momento que também o proprietário da matrícula não tem a propriedade plena mais, porque ele não tem mais a posse e o domínio, ele só tem o a domínio. documentação. Só tem a propriedade, na realidade a gente fala propriedade, não, ele só consta no registro. Ou porque a escritura tem alguma cláusula ainda resolutiva, que ainda não se consolidou, ou porque a pessoa não registrou, então ela também corre o risco. Então, nesse caso, os provimentos indicam que a gente respeite o proprietário do que conste no imóvel, que conste na matrícula, ou o proprietário que está no domínio, e se tiver direito real, que é alienação, hipoteca, também o de ônus real. Então, a gente tem esse cuidado. Alguns não pedem, outros códigos de normas exigem. Então, tá certo, tá na lei, é para exigir mesmo. Eu Porque sempre nenhum achei é que pleno. É.
quando ele registrar a escritura dele, ele vai ser proprietário pleno, aí só ele. Na realidade, nós temos duas condições, nenhum dos dois são plenos, um tem a posse e o outro tem o domínio. Um tem o domínio posse, né, domínio real que a gente fala, né? E o outro tem o domínio pessoal. Eu sempre achei que essa que não foi averbada, que não tinha valor, enquanto não fosse averbada. Para efeito de transmissão de propriedade, ela não tem valor, ele não é proprietário. Para efeito de confrontação, ele é o possuidor com um título que não é o proprietário Nossa, real, só para confrontação, né? só para Muito bom, confrontação. muito bom. Muito bom essa informação. Doutora, Tem suas mais uma, considerações finais? rapidinho. Pois não, Desculpa. No fala. caso de usufrutuário e no proprietário, confrontante, teria que apresentar a anuência dos dois? Não, seria mais interessante o usufrutuário. A exigência seria o usufrutuário. Na realidade, você está falando em que estado? Aqui em São Paulo. Tem Ah, cartório, tá. assim, tem Ah, cidade que mais pede para chata. apresentar dos dois, tem cartório que Perfeito. pede para apresentar somente do usufrutuário, Que é o que está na né? posse. Ou Aí é somente do critério proprietário. subjetivo deles mesmo. As normas dizem que realmente é usufrutuário quem está na posse, quem está no local do imóvel, tanto que é esse, quem tem o domínio. Mas alguns, pela segurança, pede também do no proprietário, como pediram da matrícula e da escritura. Tanto que no caso CCIRTR é feito no nome do usufrutuário, né? Sim. O no proprietário não precisa nem é só o usufrutuário que Mas entra a como. gente são situações em que a condição da propriedade está suspensa. Nenhum tem 100% nem outro. Então, existem algumas cláusulas pendentes que podem serem anuladas e voltar para o proprietário antigo, que é o nu hoje, pode voltar para ele, como podem também a cláusula ser concretizada, ser resolutiva e a situação se resolver e passar a propriedade para o usufrutuário. Então, você tem a propriedade dividida. Então, quando você tem a propriedade dividida, nada mais justo que os dois respondam. Em relação à confrontação, é aceitável quem está na posse, mas existem determinadas situações do Código de Normas, e São Paulo é bem restrito e bem exigente que sejam as duas. Na verdade, teria que ser o proprietário, porque um está usufruindo, mas o dono continua sendo o mesmo, né? Não Mas mudou o ele não dono, está né? lá, mas ele não está lá na posse para poder ver se a divisão, a cerca, a limitação está correta ou não. No caso do ITR, eu concordo plenamente do CCIR, porque quem está ali usufruindo é que tem que prestar conta Que do está que ele está fazendo naquele que tá imóvel, né? arcando tributariamente, é. Mas em É, confrontação também, tem que estar na posse, tem que estar no local para visualizar a confrontação, a limitação, a divisa. Por isso, bem explicado, muito bem explicado mesmo. Doutora, vamos agradecer então todos que participaram com a gente. Inscrevam no nosso canal, enviem sugestões aí no Instagram meu, da nossos doutora e-mails, aí. Master, o Instagram dela é Mundo do Cartório, viu? Mundo do Cartório. Sigam ela nas redes sociais, o meu TGR Treinamentos, tem o meu particular, mas o meu é TGR Treinamentos. A doutora atende, eu também, só que minha parte é de georreferenciamento, ITR, CCR, essas coisas. E a doutora atende também consultoria sobre a parte documental. Ela ajuda vocês a elaborar respostas para notas devolutivas, sobre questionamentos, sobre a dúvida de vocês, montar processo de cartório. E vocês viram que a doutora é muito sensata e ela é impartidária. Ela não passa a mão na cabeça do técnico e não passa a mão na cabeça dos cartorários também. Eu sempre costumo falar. Ela não tem, ela não toma partido, né? Eu gosto dela é isso, que não, ela não defende técnico, não defende INCRA, não defende cartório, não defende ninguém. O que é o que está na lei, é o que está na lei. Então, eu compenso muito a consultoria com ela, está à disposição, sigam tanto a TGR quanto ela nas redes sociais, inscrevam-se nos nossos canais, Martes Gel e Cartório. Aceitamos também, vão lá no nosso YouTube, no Instagram, e dê sugestões, sugestões de novos vocês. temas, Nós vamos dúvidas. trazer sempre temas que dão grandes dúvidas, né? Mas nós vamos ter aulas também,
Muitos dos nossos assuntos aqui depois, a doutora também tem o curso na TGR Cursos, Treinamentos, que se chama Registro de Imóveis, né? Lá na TGR vocês vão ver entendendo o curso registro da de professora, imóveis. e vamos ter ainda mais conteúdos, sempre atualizando o curso, e quem já está no curso recebe todas as atualizações, compre o curso lá, adquira o curso lá com a doutora Cristina, e o suporte é muito bom, gente, suporte, qualidade, TGR Treinamentos. Então, obrigada, Andrade. Muito boa aula. Doutora, então, meu boa noite a todos e a doutora Cristina aí com as despedidas dela. Meus agradecimentos, muito obrigada pela paciência, pelas questões. A gente está sempre aprendendo. Eu espero que tenha sido bem clara. Se a gente não respondeu a contento, a gente pesquisa, estuda novamente, acha uma brecha. Eu sempre peço que as pessoas olhem os seus entendimento do registro de imóveis, também estou à disposição. Eu presto a consultoria para determinadas pessoas que estão com dúvida em relação tanto ao registro quanto a alguns atos do tabelionato de notas, para poder facilitar o registro de averbação de GEL. Então, eu estou à disposição, nosso canal está iniciando, nós vamos começar a postar, fazer cursos específicos de temas bem específicos, temas curtos, e aí a gente aceita sugestões, porque a gente vai ficar montando uma grade de situações e de cursos que vai amplamente satisfazer não só técnico, como situações em que precisa do tabelionato de notas, que precisa de uma escritura, uma confrontação que diz respeito a espólio. Então, tudo isso a gente está se programando e nós vamos dando continuidade ao nosso canal. Muito obrigada por todos, pela participação. Estamos à disposição tanto nos nossos Instagram, nossos e-mails, e fica aqui o meu novamente agradecimento a você, Margarete, e a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Muito Tá obrigada. bom. E no final, o Andrade deu uma sugestão. Tema bom é sobre as matrículas paroquiais. Ainda riu, deu uma gargalhada ele no final. Boa noite, professora Margarete. Boa noite, Cristina. Boa Muito boa a noite. explanação. Cheguei um pouco atrasado, mas estou aqui, na luta. Vai ficar É, gravado no YouTube. sim, Fica tranquilo. as matrículas Matrículas paroquiais, paroquiais. elas perseguem a Não são gente, né? não são matrículas, são inscrições, são alguma coisa que consta lá nos livros das paróquias, Isso. né? São alguns certidões de aforamento, imóveis aforados, qualquer coisa assim. Não É complique não, verdade. Andrade, tá? É que eu Tá? tô, eu tô com a situação Ah, de um reassentamento que ele tem uma matrícula paroquial e a outra registrada, né? Aí sim, você imagina como é que a complexidade para poder regularizar um reassentamento desse, né? mas tem as mesmas áreas ou são descrições totalmente anversas? São as mesmas áreas, tipo, por exemplo, se a matrícula que tem matrícula, né, tivesse todas as áreas só numa matrícula, tipo separada, né? Por exemplo, as paroquiais sejam tanto as matrículas e a que tem matrícula, tá lá as áreas dentro. Mas, por exemplo, tem lindeiro que está nas duas áreas. Hum, Entendeu? Aí é meio entendi. complicado porque, por exemplo, se a gente se tivesse separado as matrículas, tudo bem, você regularizava a que tinha matrícula e a outra a gente tentava outro viés, né? Ou Mas unificar, uma está né? dentro da outra, que eu entendi. Isso, assim, não, dentro da outra não, estão separadas. Assim, são Sim, contíguas, né? Uma do lado da outra, né? sim, Mas elas, sim, só que tem lindeiros divididos entre as duas matrículas, né? O que a gente sei. está tentando é, por exemplo, fazer no gel para se a gente unifica Unificar, as duas, né? remembrar. Isso. Isso, para ver se a gente E consegue aí, regularizar o é, assentamento. Margarete, uma das questões que a gente foi levantada naquela época da anuência, que a gente ia fazer essa live e acabou não dando certo, era justamente um dos seus alunos ou alguém que fez uma questão
por que não era necessário mais, não é obrigatório as anuências, em questão que tem o artigo do desmembramento e remembramento. Mas olhando mesmo é, friamente o texto da lei, para você desmembrar, remembrar, unificar, você precisa de todas as áreas já referenciadas para que seja feito o instituto. Desmembrar, remembrar. Então, o que o Andrade está falando é o viés mais correto, já referencia todas, matricula todas e aí unifica. Mas sendo paroquial, pode também entrar nesse rol? Você regulariza pelo GEL, né, Andrade? Isso, isso. Eu sentei com o Porque, cartorário e o cartorário Andrade. É o seguinte, aqui tem que fazer o GEL, né? A gente está fazendo o GEL da área toda. sim, Depois a gente vai fazer a unificação das matrículas para depois fazer entrar com o parcelamento, né? Depois de unificar as matrículas, ela vai ter cadeia dominial, que é junto com a é, outra, né? E aí a sim, gente faz o parcelamento e faz a divisão dos lotes para cada sim, beneficiário, né? porque a forma que o título entra, você regularizando, ele pode ser um título, antigamente era um título particular, era um contrato de aforamento da paróquia, qualquer título que você tenha, que você já referencie e localize esse imóvel, ele passa a ser registrado com matrícula, ele passa a ser legalizado. Se o registrador aceita que você, com o GEL, traga a forma do título antigo, como ela entra no registro de imóveis, se o registrador souber localizar o imóvel, verificar que não é de ninguém, que não tem sobreposição, que sabe, está totalmente, está localizado, com confrontações, e descrição correta, ele abre matrícula e aí o para frente está certinho. Unifica tudo, remembra e depois parcela. Aí para frente está certo. A forma que ingressa o título que ingressa no registro de imóveis é o cuidado dele ter para poder regularizar. Se com o GEL, eu também aceitaria. Georreferenciando o imóvel. O título é. Porque nós temos vários títulos para entrar como imóvel. A gente tinha as transcrições, nas transcrições tinha as particulares, e nas transcrições também tinha os aforamentos. Então, no meu, eu tenho transcrição que já veio da paróquia, mas já era transcrição. Então, dali para frente, transformar em matrícula já referenciada. Então, a forma do Isso título mesmo. não importa, né? Isso mesmo, doutor, é que a gente está É, tentando organizar. sim, se ele aceitando o GEL, eu também aceitaria. Você denomina o imóvel, você localiza ele, não tem ninguém, não é de ninguém, então você tem um título, a gente não chama justo título, mas é um título reconhecível, porque ele está lá no livro, na igreja. Sim, é isso mesmo. Aí a Né? gente está tentando esse viés, a única situação que eu já encontrei em outra situação é que, por exemplo, tinham 3 áreas, 2 tinham matrícula e uma paroquial. Aí o que que acontece? Essa paroquial tinha um bloqueio do INCRA, né? Aí essa não tem Sim, como a gente entendi, prosseguir porque a gente não consegue o gel, né? E o INCRA entendi. bloqueou, alegando que a área era dele também, né? E aí, Aí aninha de acabou. questões. Aí acabou. Aí não é mais de ninguém, é do INCRA, né? É do governo, é União, não adianta. Mas Aí está não na tem como justiça, esse discutir. processo está rolando ainda, vai dar certo. Sim, sim. Se ganhar, se ele ganhar é dele, se não, a gente lá na frente aí regulariza, né? Sim, sim, Mas regulariza. o que tá judicial, a gente fica sobrestado porque não podemos mexer. Aí nessa, o que que a gente fez? Pegou as áreas que tinha matrícula, tiremos os lideiros que fazia parte das duas matrículas, tanto a paroquial como a matriculada, e tiremos a paroquial fora. Regularizamos só uma parte, entendeu? Sim, Porque a outra, sim. como está com bloqueio, não tem como a gente regularizar. Não, não tem nem o registrador pode mexer. Com Sim, qualquer sim. bloqueio, a gente não pode nem. Há quem diga, né? Tem alguns registradores que diz que não,
Mas há quem diga que a gente não pode nem receber protocolo de referente àquele imóvel. Sim, isso mesmo. Então tá Vai bom, dar né? certo. Obrigado Tá bom, aí nós pela estamos à explanação, Deve ser disposição, na doutora. próxima Margarete. quarta, às 19 horas. Aguardo vocês. Indique nosso Aguardamos canal. vocês. Muito Com Indique obrigada, nossa certeza. boa live. noite. Vamos lá. Boa Obrigado. noite, Boa doutora. Muito noite. obrigada. Obrigada, Boa noite. Margarete. Boa noite. Boa noite.